Olá, investidor e investidora! Sejam todos bem-vindos aos minutos mais valiosos da sua semana. Eu sou Vinícius Custódio e hoje nós temos aqui uma edição bem especial do nosso podcast, da nossa conversa semanal, e é uma honra ter a sua audiência aqui mais uma vez junto com a gente. Claro, né? Não tô sozinho nessa. Na nossa mesa de som aqui, meu parceiro, companheiro de todas as edições do Olá Investidor, Andrezão, o monogâmico. O homem que ama o casamento, tem o mesmo há 30 anos. Ele tá lá, firme e forte, né, Andrezão? Você sabe que eu vou te dar uma dica para você surpreender a sua esposa, André. Né? 30 anos de casado, o que dá para fazer em 30 anos de casado que você não fez ainda? Você pode colocar uma foto de vocês em um painel de LED. Imagina, hein? Tá passando assim pela rua e de repente tá vocês dois lá. Pois é, gente. Hoje nós vamos conversar sobre um modelo de negócio que ainda não tratamos aqui no Olá Investidor. Olha que a gente já tem 3 anos de podcast, mas sobre esse modelo de negócio a gente ainda não falou. Painéis de LED. Tá com tudo, hein? Para qualquer lugar que você olha aí, se você reparar bem, depois da nossa conversa hoje, você vai começar a reparar mais. E você vai ver que tem LED aí para todo lado. E a DLED é uma das pioneiras nesse segmento. A gente vai conversar com o CEO e com o fundador da empresa. Antes, eu quero agradecer a audiência de quem já estava com a gente no Tarde TC News, apresentado pelo Gabriel Medina e pela Cami Nascimento. Então, muito obrigado a você que nos acompanhou nessa maratona mais uma vez aqui no mercado financeiro. 12 horas de transmissão da nossa TC News. E a gente chega agora para uma conversa mais leve, igualmente importante. Se por acaso, na correria aí do pregão, você esqueceu de dar o like, agora é uma boa hora, hein? Senta o dedo no like aí e se inscreve também no nosso canal, ativa o sininho, assim você vai receber todas as nossas notificações. Combinado? Então vamos lá, recados dados. Eu tenho o prazer e a honra de conversar a partir de agora com o Richard Albanese, CEO e fundador da DLED. Richard, seja muito bem-vindo. Tudo bem por aí? Olá, Vini, que alegria estar aqui, a honra é minha, muito bom poder fazer parte desse momento. E como você falou, né, 3 anos e nunca falou de LED, estamos aqui para ser os primeiros e mostrar um pouquinho dessa tecnologia que realmente está sendo impactada né, em todas as ruas, em tudo que a gente vê. Então a gente já é impactado todos os dias, às vezes sem saber. Sem dúvida nenhuma. E tem muita coisa pra gente conversar. Eu tava estudando a empresa e aí, assim, surgiram várias perguntas. Eu até fiz questão aqui de anotar para não esquecer nada. Queria começar essa conversa, Richard, falando um pouquinho a respeito da China, porque eu vi que na sua trajetória, né, a primeira vez que você foi para a China, tinha 13 anos, você foi acompanhando a sua mãe, e aí a gente sabe que a China, ela é um país importante para diversos setores da economia brasileira e diversos setores também da economia mundial. No que diz respeito a painéis de LED, qual que é a relação que existe desse modelo de negócio com o país oriental? Primeiro que a tecnologia, né, o LED, toda a fabricação para o mundo vem da China. Então, e aí quando a gente fala isso, né, por mais que a gente tenha indústrias de iluminação, de linhas de montagem fora da China, os componentes, né, vou falar para você que a maioria dos componentes vem da China. Então são produzidas lá, ou na China ou em Taiwan, então são asiáticos. A gente tem tipos de produtos de lâmpada, de chip, que são feitos na Coreia. Antigamente a gente tinha alguns que eram feitos nos Estados Unidos e ainda se mantém, mas o volume hoje para o mundo, o abastecimento de LED, e aí eu não estou nem falando dos painéis de LED, de uma maneira geral. E aí, claro, vindo para o nosso negócio, para o nosso segmento, os painéis de LED, que para quem não conhece, né, que é a parte visual da história, existe uma diferença entre o produto iluminação e o produto painel de LED. A grande diferença é que um gera imagem além de somente brilho. E hoje existe todo este movimento, né, que está sendo feito em todas as grandes cidades, em todos os grandes empreendimentos. Então a gente pode ser impactado desde o varejo, a parte de lojas, a parte de postos de gasolina, que eu acho que é um dos mercados que a gente mais relaciona, né? Você anda em São Paulo, não tem onde você não passe num posto que você não tenha um painel de LED e assim por diante. Muito legal. Aqui na nossa cobertura, Richard, focada no mercado financeiro, China é um assunto de todos os dias em decorrência do minério de ferro. Então, a flutuação
do câmbio, né? A flutuação do preço do minério de ferro, isso traz um impacto direto para os acionistas de Vale, CSN e tal. Então, China a gente fala muito. O país foi pauta também de primeira grandeza quando aconteceu a pandemia do coronavírus, porque aí a gente começou a discutir muito a questão dos semicondutores. Esse assunto me parece que está superado. A questão dos semicondutores, as produções estão aí estabelecidas, mas eu queria só relembrar esse período, né, que começou ali em 2020 e de fato a gente conseguiu virar essa página enquanto sociedade, enquanto mundo, em meados de 2023, no ano passado. Como foi para a Deled o impacto da pandemia? Vocês tiveram problemas no que diz respeito justamente ao fornecimento de alguns produtos importantes para o modelo de negócio da empresa? É legal que você falou de fornecimento, porque o impacto foi direto, né? Então, imagina que para nós éramos uma empresa focada na solução, mas ainda fazendo muito evento. Então, a gente tinha um braço da Deled que era de eventos. Então, a gente foi impactado aqui no nosso mercado totalmente. Mas falando da questão de distribuição de produtos, a gente mudou o nosso modelo de negócio, passando para instalação fixa, onde que a gente começou a fazer instalação em aeroportos, etc. Então a gente conseguiu reestruturar a empresa para colocar os nossos painéis, que eram de eventos, em instalações fixas. Com isso, aumentou a nossa necessidade de compra, né? Porque na pandemia, se você parar para pensar, você vai falar, pô, parou tudo, não tem mais mercado, você não tem uma necessidade de estar e falando com o fornecedor ou acompanhando a tua linha de produção, a tua linha, né, de desenvolvimento na China. Mas para nós, a gente acabou voltando e tendo sim, durante toda a pandemia, um grande volume de importação. E eu falo para você que a gente foi muito impactado, porque por mais que a China é totalmente fechada, e aí a gente não conseguia nem ter informação, né? Se você for lembrar, a gente não tinha dados, informação de qual tamanho que era Sim. dentro da China o estrago, mas nós não tínhamos produto. Então a gente teve muita falta de produção de componentes, e aí depois tivemos a falta de componentes que também trouxe para a gente uma necessidade de planejamento muito maior. E aí quando você estava falando do dólar, né, da oscilação, é a mesma coisa. A diferença é que a gente fala em aço, nós estamos falando muito provável de uma margem muito, muito apertada, e no nosso caso a gente consegue ter uma flexibilidade um pouco maior. Mas o câmbio também interfere muito no nosso negócio. Então a pandemia interferiu, o câmbio interfere demais. E outra questão que foi, né, a gente pode falar, a diferença foi a questão dos carros elétricos. Aí você vai falar, pô, mas o que tem a ver o carro elétrico, né, com o modelo de negócio da Deled? Tem o impacto que ele gerou com as isenções, né, e a gente sabe as montadoras acabaram fazendo um volume, trazendo um volume de navios, não vou nem falar de containers, para o Brasil, e isso daí subiu o custo absurdamente. Ah, é legal o que você comentou sobre isso também, porque quando você falou dos carros elétricos, de saída eu falei, ué, mas qual que é a correlação? E agora fica mais evidenciado essa questão de logística também, que acabou tendo uma elevação no preço naquele momento, né, em específico. Uma das Mas discussões... foi esse ano, só Ah, a para você, questão do só carro como elétrico exemplo, foi desculpa, esse ano? foi esse ano. Então imagina que esse ano até junho, julho, um container de 40 high cube, né, que é o container maior, custava em média 3.000 a $3.500, tá? China-Brasil. O container foi para 12, 14 mil dólares. Nossa. Um container. O de 13.500 para 14. E hoje, mesmo assim, ainda com uma demanda mundial, nós estamos falando, está extremamente complexa, hoje esse mesmo container está em 9.000, 8.500 a 9.000 dólares. Ou seja, ele está longe de chegar ao patamar do ano passado, de dezembro do ano passado. Pois é, e aí tem uma questão até legal para te ouvir, Richard. Você, enquanto empresário, enquanto CEO de empresa e fundador da Deled, porque além do aumento do preço desse container, você tem também uma apreciação da moeda americana frente ao real. Né? É assim, como que vocês estão trabalhando nesse sentido, né? O que vale mais a pena para a Deled? É uma questão de volume? Quer dizer, olha, já traz mais componentes, a gente guarda isso em algum local para a gente ganhar margem nesse volume. Qual que é a estratégia da companhia para lidar com esse cenário macroeconômico, que é algo que vocês não controlam, um cenário que parece desafiador?
É extremamente desafiador, né? Então, para nós, e aí eu falo que existe um desafio ainda maior. Muitas vezes a gente tem crédito com a China. Então, imagina que a gente compra os componentes, a gente pode pagar esses componentes com 90 dias até 180 dias depois. Muitas vezes a gente já vendeu ou já instalou, utilizou esse produto com um câmbio de 4,80, isso aconteceu com a gente, e na hora que a gente teve uma liquidação a 5,30, 5,40. Sem contar o impacto que a gente teve, né, saindo de um dólar médio de 4,90 para 5, chegando aí agora a 5,70 praticamente, 5,65, 5,70. Esse impacto, nós tivemos que ter um reajuste na nossa tabela, um reajuste de preço, que isso não é favorável, né? A gente conseguiu ter uma redução nesse reajuste, a gente repassou 50% somente da diferença cambial, porque a gente tinha estoque. Então a gente começou a trabalhar com estoque médio, né, e não estoque de reposição. Foi a maneira que a gente achou para não interferir tanto, né, nos nossos clientes, nos negócios que a gente estava tratando e vem tratando de uma forma geral. Agora, até essa conversa que a gente está tendo aqui me leva para uma pergunta que eu tinha realmente pensado em fazer para você, que é a questão da desglobalização. Esse termo foi muito aventado, veio para o holofote justamente pós-pandemia, né? Primeiro a gente falava de um mundo completamente globalizado. Então, era mais barato comprar um produto feito na China do que abrir uma fábrica aqui no Brasil e colocar mão de obra aqui para fazer o mesmo produto. Compensava pelos custos ir lá no outro país, do outro lado do mundo e trazer isso para cá. Com a pandemia, começou uma discussão, uma conversa que falou: olha, barato é, mas se eles fecham a porta lá, a minha produção para aqui. E aí veio esse conceito, né, da desglobalização, que é você descentralizar algumas produções que estavam concentradas em determinados países. Para você que está nesse meio, que é referência, e que o seu negócio está diretamente ligado à China por tudo que a gente já conversou aqui. De fato, esse conceito ele está saindo do papel. Você vê outros países produzindo também componentes que antes só a China fazia, ou essa foi uma história que acabou perdendo fôlego com o passar dos meses, Richard? No nosso caso, o que a gente fez pós-pandemia foi criar uma linha de montagem, uma fabricação no Brasil de um monte de partes, né, do nosso processo. Então, hoje a gente faz uma linha de montagem, então, por exemplo, a parte de gabinete, estrutura metálica. Então, a gente conseguiu, e até mesmo por causa dos custos, né, de container, etc., então a gente conseguiu reduzir esse time de produção e algum dos processos. O componente, como eu te falei, do chip, dos IC, o que a gente tem dentro das placas, ele ainda ele vem muito da China. Então, Hum. de uma certa maneira, nós estamos reféns, vamos falar assim, ainda de uma produção em massa, em escala, que é feita na China. Então, quando a gente fala dos motos, das linhas de SMD, eu vou muito, né? Como você mesmo comentou no começo, fui a primeira vez com 13 anos, claro, só acompanhando minha mãe, mas eu já fui aí muitas vezes para a China. Até hoje eu estava falando de 45 a 50 vezes, é o número que eu tenho em mente. Então é algo assim, a gente acompanha muito de perto. Então eu estou muito presente na China. Então nós estamos falando de 2 a 3 vezes no mínimo ainda se mantemos lá. Então a produção e a escala que a China consegue ter é grandiosa demais. A gente ainda não consegue ter essa produção para o Brasil. Ô Richard, eu vou contar para você e para o público aqui também que está nos acompanhando duas relações pessoais que eu tenho, barra tive, com os produtos da Deled, com os painéis da Deled. A primeira, e aí a gente comenta um Legal. pouquinho de cada uma delas, acho que isso vai ajudar também a galera a entender mais e melhor onde que ela pode consumir os produtos da Deled, como vocês fazem para captar clientes. A primeira foi no Allianz Parque. Então eu vou direto aos jogos do Palmeiras, né? É o estádio mais bonito do Brasil. Não tô falando isso porque eu sou palmeirense, André, tô falando isso porque é verdade. E aí quando você vai lá no Só um Allianz, detalhe, é só um detalhe. Quando você vai lá no Allianz Parque, você vai reparar e isso dá uma outra, muda o ambiente do estádio. Você vai reparar que tem LEDs assim nos anéis do Allianz Parque. Então ali fica aparecendo o tempo inteiro, né? Nomes dos jogadores do Palmeiras, trechos
de músicas que a torcida canta, trechos do hino e também, ao longo do jogo, ao longo do intervalo, algumas marcas que contratam aquele espaço para fazer anúncio publicitário. Então expõe ali o seu produto e os seus serviços. Esses LEDs que estão dentro do Allianz Parque, eles são todos da The-LED, certo, Richard? Exatamente. Eu acho que é uma outra atmosfera, outra experiência, né? Então, você que está no estádio, você está com a torcida, e aí quando você vê, ele traz vida, né? Eu acho que é incrível. Eu acho que o poder do LED, né, desse exemplo, mas aí você pode usar esse mesmo exemplo para uma loja, para um comércio. Então, tem tantas e tantas possibilidades para o mercado financeiro. Então, imagina você que tem lá o teu escritório, e aí dentro do teu escritório você tem a parte de dashboard. Imagina esse ringue que você acabou de falar, e a gente já fez isso bastante no mercado financeiro, fazer um ringue em volta. Imagina você fazer a tua sala ali né, geral, e você tá ali com a bolsa, com o dólar, com informações de mercado. Então, assim, são infinitas possibilidades. É muito legal. Agora, para quem está entendendo mais, conhecendo melhor, ó, eu tô aqui também no computador, no site da The-LED, você pode acessar aí, vai aparecer aqui embaixo, The-LED, The-LED é T-H-E, theled.com.br. Então você vai ver mais, vai conhecer mais aí a respeito da empresa. Como que você chegou ao Allianz Parque? Você foi atrás do Allianz Parque quando estava sendo reformado, foi reformado, né? Construiu do zero ali o novo estádio do Palmeiras. Eles foram atrás de você. Houve uma licitação para ver quem ia ganhar aquele espaço. Como que você conseguiu estar ali dentro de um dos principais hoje espaços de evento na cidade de São Paulo? Porque para além dos jogos do Palmeiras, eu já fui lá em show do Nat Roots, que teve recentemente, show do Jota Quest. Então ali tem palestras, tem um monte de coisa que acontece lá e todos os eventos que eu fui, os LEDs estavam envolvidos, né? Então o Nat Roots fez o show, o encerramento da turnê estava lá. Então a mesma experiência que a pessoa que estava olhando para frente do palco, e isso geralmente tem, né, um LED ali atrás do artista em Sim. grandes espetáculos, mas a mesma imagem que aparecia lá estava sincronizada com o estádio inteiro por meio dos LEDs. Foi muito legal. Como que você chegou até o Allianz Parque, Richard? A gente participou do projeto inicial, então teve, né, desde o início de uma concepção do projeto. Depois disso, o Allianz acabou seguindo uma linha de instalação e aí teve uma substituição do equipamento. E aí, naquele momento da substituição de equipamento, foi quando buscaram a The-LED e a gente entrou como parceiro nesse projeto. Então, a gente acreditou muito. A gente falou, vai ser uma mudança realmente de atmosfera. Então, aí para nós fazia todo sentido estar juntos nesse projeto. Então, a gente acabou fazendo, neste caso, todo o investimento. Então a gente acabou entrando com todo esse recurso digital e aí a gente trabalha em conjunto com o Allianz para conseguir, né, com os patrocinadores, para que mantenha esse fluxo e o investimento. Muito legal. E vocês pensam em fazer isso para outros estádios ou é uma parceria exclusiva com o Allianz Parque? Não, a gente já tem outros estádios, né? A gente tem algumas outras instalações, mas de verdade é uma conta muito difícil de fechar quando você fala somente de futebol. Então, o Allianz ele tem o grande diferencial que ele é uma casa de espetáculo. Como você mesmo falou, eu acho que é o principal espaço de eventos dos grandes shows internacionais para o Brasil. Então, ele é muito mais do que somente um estádio de futebol. E isso é o que faz e torna o Allianz Parque tão diferente de todas as outras arenas, que não tem o fluxo, né, normal que o Allianz tem de shows, de eventos, eventos corporativos e tudo que acontece lá. Agora, Richard, para a gente entender mais e melhor o modelo de negócio, porque além aqui do nosso Olá Investidor, a galera que acompanha a TC News sabe, eu faço o Almoço de Negócios, que é um programa que cobre as empresas brasileiras que têm capital aberto. E a gente fica aqui destrinchando, né, o modelo de negócio de cada uma das empresas que estão aí no radar do nosso público. Pensando na geração de receita, a The-LED ela é também responsável por vender as marcas que estão ali, por vender aquele espaço, ou esse trabalho é do Allianz, né? Você não fica em contato para tentar vender aquele espaço publicitário. Você coloca lá a instalação, deixa tudo certo a respeito dos LEDs e aí é o trabalho do Allianz Parque, a parte do Allianz Parque é conseguir marcas, produtos, serviços para aquele espaço publicitário.
A parte de comercialização são dois caminhos, falando de Allianz Parque, né? A comercialização para patrocinadores, ela é feita pelo Allianz Parque, que já são os patrocinadores que estão dentro de todo o ecossistema. E para a parte de shows, o próprio organizador do show aluga o LED da The então ele paga um valor e aí ele coloca os patrocinadores que ele tem. Mas é interessante você falar disso, né? Porque a The é uma SA, a gente já emitimos 3 debentures, então Legal. dentro do teu mercado, então é algo que para nós faz todo sentido, porque o nosso modelo de negócio ele passou a ser um modelo de longo prazo com os nossos clientes. Então a gente faz um modelo de locação de equipamentos, onde que a gente faz todo o investimento, né, no momento da instalação e a gente vai recebendo parcelas ao longo do contrato. Então existe aí uma grande oportunidade e uma necessidade de financiamento que a gente precisa para todo o crescimento que a gente vem fazendo. Muito legal. Essa é a primeira experiência que eu tenho com os produtos da The, com os painéis de LED. A segunda, ela, vou te falar, assim, ela é mais tensa. Foi um pouco mais tensa, né? Quem me segue nas redes sociais sabe que além aqui da TC News, eu também trabalho no Flow News. E no debate que teve no primeiro turno do Flow News, eu tava lá. Não sei quem vai se recordar, mas foi um debate em que a chinela cantou, meu amigo. Tinha criança de colo correndo lá na reta final do debate. Então foi quando tu teve um soco lá de um cara que trabalha com o Marçal, com outro cara que tava trabalhando com o Nunes e tal. E aí, assim que eu cheguei, você chega bem antes, né, nesse tipo de evento, tava conversando com o diretor do Flow News e a gente já tinha nossa entrevista aqui agendada, Richard. E ele sabe, eu converso com ele sobre o meu trabalho aqui. E aí ele pegou e falou assim: ô Vini, os painéis aqui, tinha muito LED lá, são da The. Falei, pô, que legal tal. Aí quando começou, Richard, o pau comer, eu falei assim, nossa, ainda bem que não atingiu nenhum painel de LED, que não tem prejuízo para nenhum dos lados, viu? Não, mas você não sabe. A gente mandou um LED especial, é The, é a prova de cadeira isso daí. Era a prova de cadeirada, tava tranquilo. Eu não sabia, sério isso? Tô brincando, Ah, mas, tá. a gente Quer falar, ué, que LED é esse, meu? Mas o LED não é tão sensível assim, mas sim, a gente brincou, a gente falou, pô, a gente vai levar com uma proteção especial para acontecer qualquer problema aí, tá tudo em casa. Ô, A Richard, gente brinca, mas é um absurdo, né? cara, que loucura que foi, não, foi tenso, Boa, mas eu quero informar a todos que tá nenhum vendo? LED ficou ferido. Ô, Richard, o que eu ia te Boa. perguntar é o seguinte, porque eu tô falando aqui de um evento que pode se assemelhar a um evento corporativo, não era o caso, era um evento público. A gente estava ali com diversos candidatos à Prefeitura de São Paulo. Agora, uma empresa, um empresário que está aqui nos ouvindo e que vai fazer um evento para receber colegas, possíveis negócios, para receber clientes e que loca um local, muitas vezes ele fica preocupado com o lugar que ele vai locar. Se tem transporte perto, se é acessível, tal. E aí, o ambiente em si talvez não seja ali a principal preocupação. E o LED faz toda a diferença. Fica muito legal. É outra experiência mesmo. Como que a The tem trabalhado com esses empresários que fazem eventos corporativos? É um braço, é um modelo de negócio também que tem gerado cada vez mais receita para a companhia? Nós mudamos nosso modelo de negócio para eventos, né? Antes a gente ia lá, montava, desmontava, operava o evento. Cada vez mais a gente faz isso com os nossos parceiros. Então a gente é o fornecedor do LED, ele utiliza os nossos equipamentos, mas aí a equipe técnica que vai lá, que monta, desmonta e opera, são parceiros da LED. Então, muitas vezes a gente tem uma demanda, ou seja, o mercado corporativo pede para que a Delight faça e a gente acaba utilizando esses nossos parceiros para atender. É uma receita que a gente meio que transferiu ela para esses parceiros que acabam adquirindo, comprando, alugando os nossos produtos. Muito legal. Agora, ô Richard, eu vi você participando do podcast do Joel J e ali em algum momento você fala sobre a importância também do empreendedor que está contratando a The entender o que o público daquele empreendedor, daquele empresário quer. O que aquele público deseja, como é o evento. E aí eu achei isso muito legal, porque do seu lado você poderia falar assim, meu, vou só vender, vou enfiar um monte de painel de LED no evento e aí pronto, eu tenho receita para mim. E aí quando eu ouvi você falando isso com o Joel J, eu pensei, pô, é a postura de alguém muito responsável. Você pode até vender uma vez,
Só que se a experiência não for legal, pode parecer que o problema foi o painel de LED, ou que foi de mais do que o necessário, ou que foi de menos. Então eu queria que você falasse um pouquinho nesse sentido, como que é a relação que você, a sua empresa, os representantes da DLED têm com os clientes da companhia, no sentido de entender qual é a necessidade daquele cliente para conseguir oferecer o melhor produto possível e a melhor experiência possível. Sim, como eu te falei, né? Então, saindo um pouquinho da área de eventos, mas a gente acaba fazendo essa consultoria também em eventos, mas ela é muito mais na parte de instalação fixa, ou seja, em shopping, lojas, em todos os supermercados. Então, a gente pode imaginar aí eu vou dar alguns exemplos. Então, imagina a gente pega uma rede de supermercado e aí o cliente fala, eu quero botar LED em tudo. Aí você fala, tá, nós vamos botar LED em tudo, quanto isso vai custar? Será que você precisa de tudo isso de LED nesse primeiro momento? Como que você vai rentabilizar o LED? E a gente tem, esse é o ponto que a gente tem uma preocupação muito grande com a jornada deste cliente. Pô, o teu cliente que está indo na tua loja, como que ele vai se sentir com o LED? Qual conteúdo você vai passar no LED? Então, acho que tem alguns pontos que são extremamente importantes porque você tem que ser atrativo. O painel de LED não pode ser agressivo, ele tem que ser atrativo e ele tem que fazer parte do teu modelo de negócio. E ele passa a ser uma receita, uma nova fonte de receita para todo o mercado, né? E esse é o grande ponto que a gente tem que ajudar. Porque uma vez que você tem 100 lojas, você começa instalando em uma, duas, 10 lojas. Se você não tiver a receita, se você não ter a certeza do investimento que você está fazendo, do retorno que você vai estar tendo, você não vai escalar isso. Então a gente vai parar em 10 lojas e não vai a 90 lojas sem fazer. Então a nossa preocupação é, junto com o nosso cliente, entender a necessidade do cliente dele, entender qual que é o desafio que ele está tendo hoje para a melhor entrega, para a melhor solução. Agora, o LED, ele é para qualquer modelo de negócio, porque aqui a gente tem, né, nos acompanhando, os telespectadores que estão com a gente há mais tempo, que acabam contando um pouquinho da sua trajetória de vida. Empresários que atuam desde na área de manufatura até donos de escola. Então, são gamas amplas, né? É uma gama muito ampla de empresários que nos acompanham, de empreendedores, pessoas que fazem eventos também, que trabalham para outras empresas e que cuidam da área de eventos dessas companhias. Para essas pessoas, o Richard, para qualquer que seja um negócio, vale a pena ter o LED, desde que bem pensado, de maneira estratégica, ou tem algum modelo de negócio que você entende que não vale a pena? Você vai fechar o negócio uma vez e não vai voltar mais e pode, inclusive, prejudicar a marca, pode prejudicar o nome da DLED. Como que funciona isso? É para todo mundo? Sem dúvida nenhuma, ele é para todos os negócios. Se ele é para todo mundo, eu acho que aí ele pode ter pessoas que ainda não estejam preparadas para o digital e não para o LED. E aí, quando eu falo digital, é igual a gente falar que hoje, né, existem pessoas que não têm redes sociais, que não acompanham, então ele não está preparado para o mundo digital. Então, imagina que você pode ter pessoas que não têm né, a expertise ou não chegou no momento de se transformar digitalmente. Porque quando você pensa em ter aí dentro de um escritório, como você falou, dentro de uma escola, dentro de um varejo, então com certeza o LED serve para tudo, né? Para todo local onde que a gente tenha público. E para eventos é 100%, né? Acho que todos os eventos já tem. Mas agora, para você ter um LED e você não ter uma geração de conteúdo, para você ter um LED e não ter uma mensagem correta, será que faz sentido? Aí talvez para este público não faça sentido ainda. Ah, achei muito legal sua resposta. É para todos os negócios, mas talvez não é ainda para todo mundo. Você não sabe o que você vai colocar lá, você vai investir uma grana, o resultado vai ser ruim, porque você não tem uma estratégia legal, e aí você vai falar, puxa, LED não é para mim. Não É igual a funciona. pessoa, é igual a pessoa que começa no mercado financeiro, e aí a gente tá aqui há 4 anos, a gente sempre fala, galera, não tem milagre, né? É muito estudo, é dedicação, a gente tá aqui para ajudar, no sentido de trazer a melhor informação possível no menor espaço de tempo. Mas a decisão final é sempre de quem tá aí do outro lado da tela nos acompanhando. E aí, se você Sim. segue a cabeça de outras pessoas, se você estuda pouco e vai lá e compra uma ação, aí é sorte, né? Você tá jogando uma moeda pra cima, pode dar certo, pode não dar.
E se dá errado, você vai falar, tá vendo? É cassino esse negócio aí, não é pra mim. É uma questão de estratégia, de estudo, a mesma coisa pra você. Quem trabalha com marketing sabe que o que eu tô falando aqui é, assim, indiscutível, né? Tá Tem que muito ter. claro, é É, indiscutível, exatamente. tem que ter muita estratégia na hora que for divulgar, comunicar um produto, uma marca, um serviço. Agora, o Richard, claro que você está em contato aí com diversas marcas, com diversos ambientes de empreendedorismo. A gente citou aqui, por exemplo, o Allianz Parque, que para além dos jogos de futebol, acontecem lá diversos eventos do mundo corporativo à questão cultural, com shows, eventos musicais. Eu queria te ouvir um pouquinho a respeito da percepção que você tem nesse momento do empreendedor e do empresário brasileiro em fazer investimentos, porque quando você vai contratar um painéis de LED, para qualquer que seja a questão, você está fazendo um investimento pensando, claro, que isso vai te trazer um retorno também. Quando você está menos confiante de que a coisa vai dar certo, ou você nem faz o evento, ou você faz um evento menor para você conseguir também concentrar um pouco melhor os seus gastos, né? Não gastar tanto. E eu queria saber como que tá a sua percepção em relação de país no sentido dos investimentos. Você acha que o empresário nessa reta final aqui, quando a gente está conversando, né, de 2024, é o empresário, é o empreendedor que está afim de investir, ou até por ser uma reta final de ano, pela questão de eleição Brasil, municipal, Estados Unidos, eleição presidencial, a galera tá um pouco mais receosa, um pouco mais cautelosa e tá segurando um pouco mais os investimentos. Como isso tem impactado a rotina da Adeled? Eu acho que o impacto cambial, ele acho que tem outros, mas a gente vem reparando que como o nosso segmento ele está crescendo muito, e aí você fala de eventos, né? Eventos eles saíram de utilizar uma quantidade pequena de LED para muito LED. Então a gente repara que, na verdade, teve um crescimento muito grande pela necessidade cada vez mais das marcas comunicarem com a sua plateia ali em todos os eventos. Quando a gente vai para a instalação fixa, que é o nosso foco, para o varejo está começando a digitalização, ou seja, ainda tem um mercado muito grande e cada vez mais a gente sente que as marcas estão iniciando esse processo. Então, se eu pudesse falar que hoje talvez demorou, eu acho que o que a gente está vivendo hoje, eu talvez esperasse estar vivendo há 5, 6 anos, né, atrás, mas é um movimento que está acontecendo e ele está num crescente. E esse crescente vem possibilitando manter-se um investimento. Então, a gente não está sentindo, como eu posso te dizer, um mercado retraído. E muito pelo contrário, a gente está sentindo um mercado que está com necessidade de modernizar, de trazer experiência, e com isso o nosso produto consegue atingir o mercado de uma forma geral. Muito bacana, muito bacana. Galera, para você que está chegando agora, nossa audiência rotativa, a gente já está conversando aqui há quase 40 minutos. Então a gente está na reta final desse bate-papo, mas você sabe que todas as entrevistas do Olá Investidor ficam aqui disponíveis dentro do canal do TC. E você vai poder acompanhar também quantas vezes você quiser nas nossas plataformas de áudio, no seu agregador de podcast favorito. A gente está em todas: Spotify, Amazon Music, YouTube Music, Apple Podcasts, em vários outros canais também, tá bom? Então é só você procurar TC News Podcast, você vai nos encontrar lá e escolhe se você quer assistir em áudio e vídeo ou só ouvir, né? Vai fazer uma caminhada, outra coisa, quer só o áudio. Você que define. Aqui no canal no YouTube do TC, sempre em áudio e vídeo, a gente vai fazer o corte completo dessa entrevista para você. Ô Richard, nessa reta final, eu queria te ouvir um pouquinho a respeito de futuro, né? Qual que é o futuro que você planeja para a Adeled? E aí eu já emendo aqui o que pode ser a visão de alguém que tem assim, pouco conhecimento sobre o assunto, que é o meu caso. Alguém que está aprendendo muito com você aqui nesse bate-papo, mas é uma utopia pensar em ver, por exemplo, a Avenida Paulista aqui em São Paulo, com vários painéis de LED, como a gente vê outras metrópoles ao redor do mundo. Talvez a Times Square seja a referência para isso, né? A galera vai lá e tira foto e assim, o pano de fundo são os painéis de LED que estão ali, que trazem aquela áurea para aquele ambiente. É utopia demais pensar que a gente vai chegar nesse patamar em algum momento aqui no Brasil? Ou quando eu falo do futuro da Adeled, esse é um assunto também que passa aí pela sua cabeça, pelos seus objetivos? Muito legal.
A gente vê um futuro digital, né? Não tem como, inteligência artificial, então cada vez mais utilizar a inteligência artificial para o nosso negócio, com o sistema, na parte de mídia muito. Então, assim, a gente está aí planejando e vendo, vislumbrando um futuro muito bacana e muito promissor. E com certeza, né, quando a gente fala em ver uma Avenida Paulista, é um sonho de quando eu comecei e um sonho de muita gente. A gente tem a Lei Cidade Limpa, que com certeza precisa ser reformulada e tem oportunidades para isso, mas a gente já vê hoje em grandes centros, em grandes capitais, muito painel de LED. Então a gente tem aí diversos produtos instalados em prédios, em fachadas. A gente tem projetos incríveis já no Brasil que demonstram, né, e remetem muito o que a gente vê nas grandes capitais do mundo. Então é muito legal. Então a gente vê um crescimento e um mercado extremamente promissor para os próximos anos. E aí o Richard falou, lembrou muito bem, né? A Lei Cidade Limpa, que vigora aqui na cidade de São Paulo, é uma lei que quando ela foi promulgada, assim, pelo menos a maior parte das pessoas que eu conheço entendeu que foi algo importante. Porque lembra, Andrezão? Tinha outdoor para todos os lados, era meio que uma bagunça, era até feio, mas o que a gente está falando aqui é uma coisa assim, mas completamente diferente, né? Tanto é que o Richard fala, é uma lei que precisa ser revisada, reformulada, atualizada, modernizada, para que a gente consiga ter também aí, né, um avanço nesse sentido, pensando em novos negócios, pensando numa capital, que é a capital que mais faz negócios no nosso país. Muita gente considera São Paulo, né, como esse turismo corporativo, claro, tem várias outras vertentes, tem várias características aqui a cidade de São Paulo, mas outras capitais também do Brasil cada vez mais estão recebendo empresários de todos os lugares do mundo, empresários locais que viajam do Rio de Janeiro para São Paulo, de São Paulo para Recife, de Recife para Belo Horizonte. E as capitais, as grandes cidades, essas grandes metrópoles, cada vez mais me parece que o caminho é refletir todo esse potencial econômico também, né, nas ruas, nas avenidas dessas próprias cidades. A maneira como a gente vai fazer isso, claro, precisa de muita discussão, de muita conversa, mas eu tenho certeza que a gente vai chegar num caminho. O que a gente está fazendo aqui é deslumbrar qual caminho vai ser esse. E me parece que se tem uma luz lá no fim do túnel para a gente chegar numa solução para esse dilema, ô Richard, essa luz é de LED, hein? Com certeza, vai ser. Muito Boa! bom. Ô Richard, eu quero agradecer muito a sua participação aqui, foi muito legal. A gente conseguiu apresentar pela primeira vez esse modelo de negócio para os nossos telespectadores. Eu tenho certeza que fez sentido para todo mundo que nos acompanhou nessa jornada. Eu agradeço pelo espaço na agenda, desejo para você aí uma reta final de 2024 de muito sucesso, mais prosperidade ainda nos próximos anos da empresa, e nós seguimos aqui à disposição para uma próxima oportunidade. Muito obrigado, hein? Eu que agradeço. Estamos juntos. Contem comigo, contem com a Deled. Vamos fazer projetos incríveis com infinitas possibilidades. Legal demais! E o agradecimento para você é sempre o mais especial, telespectador e telespectadora aqui da nossa TC News. Vamos aí, hein, Andrezão? Brilhar juntos ao longo de 2024. Foi bom esse ano de 2024, né? Tá mais para a reta final do que para o início. Tá quase aí 2025, muita gente já pensando no ano que vem. Mas pro nosso podcast esse ano foi bem legal, hein? A gente teve muita conversa boa aqui no nosso Olá Investidor. E tudo que a gente faz é para você que nos acompanha aqui na TC News. Então, meu muito obrigado. Você já sabe, na próxima semana, 6h30 da tarde, nós temos um novo encontro marcado aqui. Valeu, pessoal. Tamo junto. Um grande abraço. Até lá.